Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Palavra de Deus. Quero repetir de novo o versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho estudado ultimamente, até por causa do projeto de igreja que nós vamos estar apresentando aqui, a metodologia de discipulado de Jesus. E uma das coisas mais chocantes na metodologia do discipulado que Jesus exercia é a sua simplicidade. Depois de 2000 anos, a igreja complicou muito, a igreja ficou cheia de detalhes, cheios de coisas, e perderam o toque simples do discipulado de Jesus, que segundo esse texto aqui, você pode perceber, são apenas 3 passos. Essa mesma história é relatada no livro de Lucas, a partir do capítulo 5. E nós vemos aqui 3 passos simples. O primeiro passo, o chamado: sigam-me. O segundo passo, a edificação: eu vos farei. E o terceiro passo, o envio: pescadores de homens. Basicamente, todos nós aqui, se você se considera um crente no Senhor, se você se considera parte da igreja, um dia você foi chamado. Obviamente a gente tem aquela noção de que chamado é aquela coisa diferente e especial que Deus tem para o pastor. Não. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós éramos como Lázaro, mortos na nossa tumba, e um dia nós ouvimos o chamado de Deus, chamando-nos pelo nome. Por isso que igreja significa eclésia, chamados para fora. Se você está aqui, se você creu no Senhor Jesus, é porque um dia você foi chamado. Chamado para andar com Ele, chamado para testemunhar o Evangelho da salvação. Então nós vemos aqui 3 processos muito simples: chamado, edificação e o envio. Eu coloquei no grupo da igreja lá, irmãos, vamos lá hoje que eu vou explicar para vocês. Vou contar hoje a respeito da minha convocação para a Copa do Mundo. E eu tenho esse sonho, irmão. Até agora não aconteceu, mas sabe, eu tenho esse sonho na minha cabeça. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, meu pai, que foi um grande atleta, não foi jogador por muito pouco, porque a mãe dele não deixou, ele já me colocou para bater bola, e com 6 anos eu já disputava alguns campeonatinhos de futsal, virei artilheiro, jogava um campeonato, e fui passando de etapa, e toda vez que eu fazia um gol, eu imaginava um dia que eu estivesse fazendo um gol pela seleção. Em 94 eu vi o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo. Em 98 quase ganhou, se não tivesse dopado o Ronaldo. Em 2002 ganhou de novo, e eu pensei, um dia vai ser eu. E muitos meninos no Brasil, pelo menos na minha época, tinham esse sonho de jogar bola e um dia ser convocado para a Copa do Mundo. E eu lembro que eu tinha casado já com a Renata, já tinha parado de jogar bola, mas esse negócio era tão forte dentro de mim que eu falei: Renata, na Copa de 2014 eu vou ser convocado. Eu não sei como. Eu não jogo bola, não era profissional, mas eu sabia que eu tinha esse sonho no meu coração. E a Renata, coitada, ela acreditou. A Renata acreditou que eu ia ser convocado. Chegou 2014, eu não fui. Fiquei frustrado. Mas eu falo para você, esse sonho ainda não morreu. Não porque eu tenho esse vislumbre, é porque eu gosto tanto disso que
Para falar a verdade, ontem eu vi o Vini Júnior ganhando a Champions League, e eu ainda durmo às vezes e me pego sonhando que eu sou um jogador da seleção. Pelo menos no meu sonho, eu sou. E eu comecei a imaginar, Thiago, ontem, depois que eu vi lá a Champions League, se o Tite me chamasse para a Copa do Mundo agora do Catar. Poxa, eu estou com uma cintura enorme, 117 centímetros, quase infartando, trabalhando para perder. 104 quilos, acima do peso, não jogo bola há 3 anos. Mas quer saber de uma coisa? Eu gosto tanto de Copa do Mundo, e já aviso vocês, irmãos. Eu gosto tanto de Copa do Mundo, que na Copa do Mundo você me esquece. São 15 dias que eu morri. Se passar Nova Zelândia e Arábia Saudita, eu vou estar lá com um pó de pipoca. Às 3 da manhã, eu vou estar lá assistindo. E se alguém me desse um ingresso para assistir ao vivo, com certeza eu ia. Se me chamasse para ser roupeiro do Neymar, eu ia. Imagina que legal, você está lá botando a roupa. Vai, Neymar, vai lá. Se me chamasse para ser um preparador, mas se o Tite falasse assim: Mateus, eu vou te treinar. Vem você, só para... Todo mundo falando que eu não presto como treinador, então vou pegar um gordo igual a você e vou botar a camisa 23 e vou fazer você jogar. Mas Tite, quem sou eu? Eu não jogo faz muito tempo. Não, confia em mim. Você vai entrar com os melhores preparadores, vai entrar naquele programa do Fantástico para perder quilo, vai ficar magrinho, eu vou te treinar e vou botar você numa posição que você tem que dominar e tocar. Dominar e tocar. E nem que fosse para jogar 1 minuto só. Seria a coisa mais espetacular que com certeza o menino de infância, Mateus, um dia sonhou. Dominar, tocar. Mesmo que fosse entrando numa vitória já garantida de 17-0. Ia ser demais. Poxa, só de falar isso, meu olho brilha. Eu gosto de futebol. Eu gosto da seleção. Eu gosto de Copa do Mundo. Mas os meninos de Jerusalém não tinham esse sonho. O sonho dos meninos de Jerusalém era outro. Debaixo do Império Romano, não havia muitas profissões. Eles eram uma sociedade teocrática, ou seja, tudo virava em torno do templo. Então os grandes astros de Jerusalém eram os rabinos. Porque ser sacerdote levita é algo que depende da sua nascença, depende da tribo da qual você nasceu. Mas rabino era a oportunidade que você tinha de ser alguém diferente, alguém espetacular, alguém que os outros parariam para ver, alguém que os outros seguiriam. Rabino era o sonho dos meninos. E segundo Flávio Josefo, um grande historiador, os judeus se orgulhavam da sua metodologia de estudo. Com 6 anos, pegavam todos os meninos e levavam até a sinagoga local. E ali eles aprenderiam a Torá com um rabino local. Com 6 anos de idade, eles começavam esse estudo. E até os 10 anos de idade, eles faziam um curso chamado Bet Sefer. E nesse curso, com 10 anos ao se formar, eles já sabiam a Torá de cor. Não é que eles leram a Torá, eles decoraram. Eles decoraram cada versículo de Números, cada uma daquelas genealogias. Talvez alguns de nós nem lemos desses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas aqueles meninos com 10 anos já decoravam. Então, ao final desse curso, Bet Sefer, o rabino colocava todas as crianças sentadas no chão e começava a elogiar todos que aprenderam. Vocês realmente são meninos especiais. Com esse ensino que vocês aprenderam agora, vocês vão seguir a vida de vocês e vão guardar isso no coração e vão praticar isso na sua vida. Mas agora eu queria chamar alguns aqui especiais, alguns meninos que realmente se destacaram, alguns meninos tão bons e tão talentosos que merecem andar um pouquinho mais. E aqueles meninos, como a gente ficava ali nas peneiras de futebol, sentadinho, lá na Portuguesa, londrinense, esperando ser chamado para os juniores, quem sabe, ficavam aguardando e de repente eles chamavam: Tiago, segue-me. Rogério, segue-me. Léo, segue-me. E poucos, muito poucos ouviam aquele chamado e era espetacular. Os demais voltavam para suas casas e continuavam os estudos com o seu pai, mas os mais especiais agora entrariam no Bet Talmud, um treinamento para os meninos espetaculares. E nesse Bet Talmud acontecia dos 10 aos 14 anos de idade. Com 12 anos de idade, eles já decoraram todas as escrituras
que para eles era o Velho Testamento. Eles decoraram todos os livros, a Torá, os poéticos, os proféticos, os históricos, os livros de sabedoria, 39 livros decorados na cabeça com 12 anos. Com 14, eles já eram capazes de debater a tradição oral, a doutrina dos rabinos. Eles já eram meninos realmente espetaculares. Eram meninos fora da curva, acima da média. E mais uma vez, na conclusão, o rabino local colocava aqueles meninos, só os melhores dos melhores, sentados no chão, e falava para eles: vocês são especiais. Vocês são diferentes dos outros, porque vocês têm todas as escrituras gravadas no coração e na mente. Agora vocês vão voltar para casa, aprender a profissão dos seus pais e seguir a sua vida para a glória de Deus. Mas nesse momento eu gostaria de chamar apenas alguns muito especiais, os melhores dos melhores. Os melhores dos melhores dos melhores, eu queria chamar agora para entrar no novo treinamento, chamado Bet Midrash. E ele começava: Tiago, segue-me. Renata, segue-me. E os outros ficavam naquela expectativa, mas a verdade é que 95% voltava para casa, aprendia a profissão dos seus pais. E só os espetaculares eram chamados agora, não para aprender com o rabino local, mas para um grande mestre de Israel. Na época de Jesus havia pelo menos 2 espetaculares, Hilel e Shammai. Paulo aprendeu com Gamaliel. Só os bons mesmo, só os espetaculares. Começava esse ensino aos 14 e terminava aos 30, com aquela certeza de que se ao completar com 30 anos de idade, esses talmidins, esses discípulos, chamados por serem os melhores dos melhores dos melhores, agora podiam se tornar rabinos. Agora seriam os astros de Israel. Agora poderia convocar outras pessoas e trazer os seus próprios ensinamentos e guiá-los e conduzi-los para uma nova vida. Que sonho espetacular! Mas como é na vida, para cada Neymar, para cada Vinícius Júnior, existem centenas de milhares de Mateus, que só gosta de assistir e fica imaginando como seria legal se estivesse naquele lugar. E assim também era na vida de Israel. E esse é o contexto dessa história. Quando de repente Pedro, que era um pescador, ao lado do seu irmão André, que era um pescador, estavam também Tiago e João pescando. Meninos que com certeza passaram naquela peneira, mas talvez perderam com uns 10 anos, talvez foram até mais longe um pouco e foram desclassificados com 14. Tiveram que voltar para casa. Eles não eram especiais, eles não eram os melhores, eles não são da qualidade esperada. De repente Pedro ali frustrado, segundo a história de Lucas 5, passou a noite inteira pescando, e ele olha na margem e vê um rabino trazendo o seu ensinamento para multidões. Eu fico imaginando Pedro como eu fiquei olhando para o Vinícius Júnior ontem, pensando assim: caramba, tudo que eu queria é ser aquele cara ali. Que oportunidade. E agora eu sou um pescador, e nem um pescador que preste, porque passei a noite inteira e não consegui pescar. Eu sou tão ruim que eu não prestei para ser rabino e não presto para ser pescador. E de repente aquele rabi pede o seu barco emprestado, e de repente olha para ele e fala aquela frase que ele esperou a vida inteira: Pedro, segue-me. Segue-me? Eu? Com 33 anos de idade, eu? Sério? Gordo? Velho? Eu sigo, eu largo tudo. A história fala que ele largou tudo, ele fez uma grande pesca e abandonou os peixes. Tiago e João abandonaram tudo. É a minha chance. Eu não mereço, mas se você está falando, eu vou, eu não estou nem aí. Eu não me importo, vão falar mal de mim, vão tirar sal. Eu fui chamado. Eu fui chamado. E aí Deus mostra a segunda coisa mais espantosa, porque além do seu discipulado ser simples, o seu discipulado é escandaloso.
porque todos os rabinos de Israel chamavam os melhores dos melhores, mas Jesus gosta de chamar aqueles que nada são, aqueles que olham para si e falam: eu? Essa é a minha história, essa é a tua história. Acompanhe comigo 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Grava bem essas palavras, porque o apóstolo Paulo está falando de você. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos de Bela Vista, que estão aqui comigo nessa noite, versículo 26. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, os que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus chama os que não são. Por isso, dizer que você não é desculpa, pelo contrário. O requisito de ser chamado por Deus é não ser nada. Porque uma coisa que Deus não gosta é dividir a glória dele com o outro. Deus gosta de chamar aqueles que não valem nada, para que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza e que ninguém se glorie diante do Senhor. Olha quando ele chamou Gideão. Eu não tenho tempo para ler os textos, mas se você for ver na tua casa, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 15, o Senhor aparece para ele, o verbo pré-encarnado, e fala: Gideão, eu tenho um trabalho para você, libertar o meu povo dos midianitas. E aí Gideão começa a dar a sua desculpa: Senhor, mas eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor do nosso clã, o nosso clã é o menor da nossa tribo, e a nossa tribo é a mais pobre, é a mais insignificante. Eu não sou ninguém. É justamente assim que Deus gosta de fazer. Vamos olhar Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou Moisés, a partir do versículo 6, Jesus encarnado ali, o anjo do Senhor aparece diante dele numa sarça ardente e fala: Moisés, eu tenho um trabalho para você, libertar o meu povo que está sofrendo no Egito. Eu tenho um trabalhinho para você muito simples. Eu quero que você pegue, vá no maior império que existe, sozinho, e liberte 3,5 milhões de pessoas. E o engraçado é que depois que Deus dá essa direção para ele, no versículo 6, Moisés diz para o Senhor assim: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Mas a questão não é quem sou eu, a questão é quem é Ele. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. A questão não é quem é você, a questão é quem é Ele. Essa é a jogada. Patsy Claymont fala que Moisés era um caso perdido desde quando nasceu. Ele já nasceu para morrer. Já tentaram matar ele desde quando ele estava nascendo. A mãe dele botou ele num cesto, jogou no rio e pediu para a irmã acompanhar para ver no que ia dar. Foi adotado como filho da filha de Faraó, depois criado pela própria mãe. Depois passou ali se formando como um estrangeiro no meio dos egípcios. Com 40 anos de idade, viu um dos seus irmãos hebreus sendo castigado, foi lá, matou um egípcio, descontrolado, assassino, covarde, fujão, vazou para o deserto.
E agora ficou trabalhando para o sogro, dos 40 aos 80 anos. Olha isso. Quando Deus aparece para Moisés, ele é um senhor de 80 anos de idade, que trabalha para o sogro. Tem coisa pior que isso? Trabalhar para o sogro. Você está doido? Com 80 anos, gago, assassino, covarde, um fracasso total. Quem sou eu, Senhor? No versículo 15, Deus fala no versículo 6: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E eu acho interessante que Deus coloca assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo, dá para entender quando Deus fala que ele é o Deus de Abraão. Pô, Abraão é o pai da fé. Abraão é um cara que saiu do nada e criou Abraão é o cara. Abraão conversava com Deus e debatia o que ia fazer ali com Sodoma e Gomorra. Isaac é um cara tão perfeitinho, uma história tão certinha, tudo que ele botava a mão prosperava absurdamente, que a história dele na Bíblia é curta, porque não tem história. Sabe aquele cara que não tem drama? Aquele cara que faz as coisas tão certas que não tem drama na vida dele? Nasceu, viveu certo, morreu. Acabou. É a história de Isaac, pode ver. Tem um monte de capítulo de Abraão, Isaac é 2 palavrinhas ali, e Jacó, aí entra Jacó. Meu Deus, Jacó. Mas ele falar que é o Deus de Jacó é espantoso, porque Jacó é uma porcaria de ser humano. Jacó já nasce no ventre, puxando o calcanhar do irmão. Jacó significa usurpador. Jacó maquinou com a mãe para enganar o pai e roubar o irmão. Jacó é um lixo humano. Jacó foi trabalhar para o sogro também, passou um perrengue, e depois ele voltou, lutou com Deus. Isso que me espanta. Eu sou o Deus de Jacó, porque Deus, depois que tocar em Jacó, falou assim: agora não se chama mais Jacó, você se chama Israel. Então, o lado bom de Jacó chama Israel. Jacó é o lado ruim. Era de se esperar então que Deus falasse assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Mas não, ele é o Deus de Jacó. O Jacó que saiu desse encontro com Deus, se você lembra da história, o irmão Esaú estava esperando, e ele volta, você acha que ele mudou? Ele não mudou não, ele continuou uma porcaria, porque ele falou assim: ô Esaú, vamos junto celebrar. Ele falou: vai indo na frente. Sabe aquele irmão que você encontra, vamos fazer um negócio junto? Ele falou: tá, já, vamos marcar, esse dia eu estou indo lá. Ele falou para Esaú: vai na frente que a gente se encontra. E o Esaú foi para lá e foi para cá. Um golpista. Mas Deus é um Deus de Jacó. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Gideão, Deus chamou Pedro, Deus chamou Tiago, Deus chamou João, Deus chamou a mim e chamou a você, porque Ele chama aqueles que não são. Não há desculpa então. Eu não sei, eu não presto. É desses que Ele gosta. É desses que Ele gosta. Esse é o chamado do Senhor. Ele chama porque Ele gosta dos que não prestam para continuar o que não presta? Não. Ele chama os que não prestam para trabalhar a edificação. Por isso que Ele não nos chama apenas para um destino final, Ele nos chama para uma caminhada. Essa é a edificação. Sigam os meus passos, me siga. Onde eu for, você vai. Onde eu pisar, você pisa. O que eu falar, você ouve. O que eu fizer, você observa. Porque, sem perceber, segundo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós somos como um espelho. E conforme nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle. Olha que Paulo está falando: você não tem imagem própria, mas conforme você vai contemplando o Senhor, vai acontecendo uma metamorfose dentro de você, que te transforma de dentro para fora a imagem de Jesus. O trabalhar é de dentro para fora na caminhada. Então eu não estou chamando você porque você é bom, mas também não estou te chamando para continuar sendo ruim. Eu estou te chamando para seguir os passos de mim, que sou bom. E de glória em glória eu vou te transformar a minha imagem. Por isso Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 fala: sede imitadores de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala: tenham em vós a mesma atitude dele. O meu
trabalho é me parecer com Ele. O meu esforço é fazer o que Ele faz. É engraçado como, às vezes até os pastores das igrejas fazem um grande esforço, se preocupando como ser pescadores de homens, e não entenderam a visão. Ele fala, o teu papel é segue-me, e o que eu faço? Eu vos farei pescadores de homens. Você me segue e eu te transformo. Você não tem que se transformar, Ele te transforma. Você tem que gastar toda a sua energia para seguir, orar como Ele orou, falar o que Ele falou, reagir como Ele reagiu, pisar onde Ele pisou. Lembra aquele filme daqueles malucos lá, o Indiana Jones? E ele tinha que pular na pedra, pum, e as outras caíam. É pular na pedra que ele pulou. É ali, aqui não, eu não vou perder meu tempo. Jesus falou assim, então é ali que eu vou ali. E sem perceber, de glória em glória, de passo em passo, você vai caminhando com Ele. E quando você menos imaginar, Ele te transformou à imagem dEle. O chamado é para uma caminhada. A gente fica muito preocupado com o serviço final, mas a gente tem que ficar preocupado com o caminho, com o processo, com o andar. Pela palavra, pela oração, pela comunhão. E eu vos farei. Eu vos farei o quê? Pescadores de homens. E aqui vem a terceira etapa. Nós somos chamados para uma missão. Eu vos farei pescadores de homens. E tem uma frase que é engraçado como o crente gosta de repetir frase pronta. E uma das frases prontas que tem nos carros é assim: Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Por um certo sentido é verdade, mas por outro não, e eu vou explicar. A palavra capacidade no dicionário tem dois significados. O segundo é capacidade de realização, capacidade de execução. Neste sentido, sim, Deus não chama os capacitados, porque ninguém de nós temos a capacidade de executar o que é nos esperado por parte de Deus. Mas o primeiro significado e o mais importante é suporte, condições de suporte. Essa igreja tem capacidade para 70 pessoas, ela suporta. Esta garrafa tem uma capacidade de 2 litros, suporta. Esta balança tem uma capacidade, este elevador tem capacidade de 1.000 quilos e 8 pessoas. E no sentido de suporte, eu quero dizer para você que Deus chama os capacitados. Sabe por quê? Porque a tua história de vida lhe capacitou para exercer um ministério que só você na face da terra pode exercer. Olha que Ele chamou um pescador e não falou para ele que ele ia ser um plantador. Ele falou, eu vos farei pescadores de homens. Pescadores. A história de Pedro capacitou ele. E eu provo isso com aquele que eu falei, que nasceu para não ser nada, chamado Moisés. Tinha ele condições e capacidade de realização, no sentido de libertar 3,5 milhões de pessoas, sendo um idoso de 80 anos, gago, que precisa trabalhar para o sogro para sobreviver. Capacidade de realização não tinha, mas a sua história de vida tinha capacitado ele de uma maneira que ele nem sequer imaginou. Porque dentro da missão que Deus tinha para Moisés, tinha conversar com o faraó. Moisés foi criado como o filho da filha de faraó. O faraó morreu, o principal. Então quem estava reinando? O filho de faraó. Irmão de quem? Da sua mãe adotiva. Moisés era o quê? Sobrinho do faraó. Tenta você falar com um grande presidente aí. Vai lá falar com o Joe Biden. Vai falar lá você com o Putin. Você não consegue. Mas se você for sobrinho, e olha que nós estamos numa democracia, imagina você, há milhares de anos atrás, falar com o imperador do Egito. Eu quero falar com o imperador. Aqui é você, fica na tua.
Mas de repente aparece: eu sou Moisés. Poxa, ele falou com Moisés. Ele podia fazer o mar se abrir? Não. Ele podia mandar 10 pragas? Não. Mas ele podia falar com Moisés. A segunda parte da sua missão estava em guiar as pessoas pelo deserto. Das 3,5 milhões de pessoas que estavam escravizadas dentro dos muros do Egito, quem era a única pessoa que conhecia o deserto? Moisés. 40 anos, literalmente, pastando para conhecer cada palmo de chão. E eu falo o meu terceiro ponto, que eu acrescentei hoje cedo quando eu estava pensando sobre isso. Você já reparou como o povo de Israel era murmurento? Já reparou como eles são chatos, reclamão? Você tem que ter uma paciência absurda. Agora, se você consegue trabalhar para o teu sogro até os 80 anos de idade, meu irmão, você aguenta todo mundo, não tem problema. Se eu trabalhar um dia, meu sogro visitava ele, já tinha vontade de dar umas bicudas nele. Trabalhar para aquele cara limpando piscina até os 80 anos de idade, se você aguenta isso aí, você é um herói. A história de Moisés capacitou ele para exercer um chamado que só ele podia fazer. A história. Aquilo que mais te marcou. Rodolfo Abrantes tem uma música que ele fala assim: que das minhas feridas saia poder para curar. As coisas que mais te doeu, as coisas que mais te machucou, na verdade, foram obras do Senhor para capacitar você, para exercer uma coisa que só você tem empatia. Porque para fazer a obra do Senhor, a gente cantou aqui: dá-me mais, Senhor, do seu grande amor. Para servir a Deus, você tem que ter compaixão, empatia, misericórdia. Compaixão é dor profunda pelo sofrimento alheio e um forte desejo de ajudar. Mas você não tem dor profunda pelo sofrimento alheio, a não ser que você também passou por aquele sofrimento. Já reparou como que as pessoas que fundam ONGs que para nós a gente não se importa, por exemplo, ONG de crianças desaparecidas. Todo mundo sabe que isso é duro. Mas quem aqui está envolvido com uma ONG dessa? Ninguém. Sabe por quê? Ninguém passou por isso. Mas quando uma mãe tem o seu filho desaparecido, são justamente essas mães que criam essas ONGs para ajudar outras mães a superar a dor que elas estão tentando superar. Por isso, semana passada eu falei que você tem que liberar perdão, porque se você não libera perdão, você continua preso naquilo que você foi ofendido. Mas se você liberar perdão, aquilo que te ofendeu agora se torna bálsamo de cura para outros que estão sendo feridos na mesma situação. No espremer da oliva saiu o azeite para curar as nações. A tua história de vida, coisas que só você passou, só você aguentou, só você suportou, agora com o chamado de Deus e com a sua capacitação sobrenatural, vai ser enviado para curar as pessoas que estão nas mesmas circunstâncias que você. Segue-me, caminhe comigo, e eu vos farei pescadores. Agora, é óbvio que a gente fica preocupado com a condição de capacidade. Poxa Deus, o Senhor está me chamando, eu não tenho capacidade. Eu lembro quando eu fui chamado, irmãos, agora sim para o chamado ministerial, eu estava lá, fazendo engenharia civil. Eu lembro até hoje, era a aula de mecânica das estruturas. Eu amava aquilo. E eu me preparando, e já tinha servido ali, fazendo alguns projetos missionários, e de repente eu só ouvi uma voz no meu coração: acabou. Você agora é meu. Cara, quando você ouve um chamado desse, eu fiquei como os discípulos, eu abandonei tudo. Tem gente que acha até hoje que eu fui burro, que eu não fui muito inteligente, pessoas que discordam de mim, eu entendo. Eu não tive muita razão. Eu fui totalmente coração. Eu literalmente saí correndo pela universidade, gritando: acabou, acabou, acabou. Nada a ver. Eu corri na porta da igreja e pensei: ixi, agora. Eu sou meio assim, eu sou impulsivo. Quando eu estava procurando ali uma namorada, eu nunca beijei ninguém até beijar a Renata. Eu beijei a Renata e falei: quer casar comigo? E eu marquei o casamento. E eu não estava de piada não.
A Bíblia falava, é melhor casar do que arder em paixão. Eu falei, meu, essa mulher é muito gata, eu não vou conseguir não, eu vou casar. Eu dei uns 3 beijos nela, falei, sem condições, marca esse casamento. Fala o dia, 8 de dezembro de 2007, tá bom, escreve o que você quer aí. O meu sogro, que eu falei que eu não trabalhei para ele por 80 anos, nem a pau, virava para mim e falou, o casamento tá chegando, hein, Mateus, o que você tem? Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa. Sabe o que eu tinha? Paixão e fé. Só sei de uma coisa, dia 8 de dezembro eu casei. Foi difícil, teve luta? Teve luta, mas faz 15 anos que nós estamos aqui, ó. 3 filhos criados. Com 3 meses fizemos aqui, ó. Meu pai falou, você é doido, não devia nem ter casado. Você está maluco, você não tem condição. Eu não tenho condição, mas eu tenho fé. Essa semana ganhou o prêmio Embaixadora Mirim do Inglês Paraná. Aí, garoto! Eu não tinha condição de casar. Mas Deus não te chama você para ser bom ou para ser o melhor. Ele chama você para fazer a tua parte é obedecer. O texto fala, é melhor casar do que arder em casamento. É melhor casar, é simples. Casar. E o resto? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele me chamou, você vai ser pastor. Eu não tinha nada, irmão, condição nenhuma, eu não sabia porcaria nenhuma. As minhas primeiras pregações eram uma lástima, era uma tristeza, eu não tinha preparo não. Eu só tinha aquele negócio, ele me chamou, eu vou fazer. Eu pegava a pior mensagem do mundo, mas era o que eu tinha, e pregava, e acontecia. Porque você não foi chamado baseado no que você pode fazer, baseado no que você é. Você foi chamado baseado no que Ele é, e Ele é todo poderoso. A tua parte é obedecer. Esse é o abecedário do crente, obedecer. A parte dele é fazer o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Ele chegou para Gideão e falou, você vai derrotar um exército de midianitas. Esse exército é tão grande que parece um enxame de gafanhotos, é como a areia do mar. Gideão, o menor dos menores, até que conseguiu juntar 30 mil pessoas. Nada comparado às centenas de milhares que eles iam enfrentar. Mas Deus falou assim, não, essa história vamos contar daqui 5 mil anos? Vamos falar que 30 mil é muito. Tira 20 mil aí, ficou 10. Aí Gideão, mas 10 mil, tá bom, vou obedecer. Ficou 10. Deus falou, não, essa história vamos contar lá em Bela Vista, o pessoal vai achar que 10 mil é muito. Deixa 300. Poxa Deus, mas 300? 300. Se você não sabia, quando o livro de Juízes não tinha ferreiro em Israel, então ninguém tinha espada, tá? Foram ter espada só depois de que Davi conviveu com os filisteus. Os únicos que tinham espada antes era Saul e o filho Jonatas. O resto não tinha espada. Não tinha ferreiro em Israel. Então agora somos 300 miseráveis com um pedaço de pau na mão para fazer uma tocha, um vaso, isso aí, está escrito lá, um vaso, cercando o exército de milhares e milhares de pessoas. E o comando de Deus é mais ridículo ainda. Vocês vão chegar, quebrar o vaso, troque! Vão acender a tocha e vão gritar. Êêê! Eu fico imaginando, poxa, vamos juntar nós. Você viu o Tiago, tem um comediante que ele fala dos 300 de Esparta. Para de confusão. E junta nós aqui. Vamos lá enfrentar o tráfico do Rio de Janeiro. A gente vai fazer o quê? Nós vai quebrar o vaso, acender um isqueiro e gritar. Êêê! Isso é o que eles podem fazer. Sabe o que eles não podem fazer? O que Deus fez. Confundiu o exército inimigo e eles se mataram entre eles. É isso. Moisés, você vai derrotar e vai libertar 3 milhões de pessoas. Eu tô gago. Eu não sei falar. Eu tenho 80 anos. O que você tem na mão? Eu tenho uma pilha. O texto fala assim, eu tenho um pedaço de pau. É só o que você tem na mão. Eu não tenho talento. Eu não sei pregar. O que você tem na mão? Um celular? Joga no chão.
Você sabe jogar no chão? Jogar no chão você sabe. Jogou um pedaço de pau no chão, virou uma serpente. Isso eu não sei fazer. Pega o pedaço de pau. Você sabe fazer isso? Virou pau de novo. Você tem mão? Tem. Bota no peito. Ficou leprosa. Bota no peito de novo. Sabe fazer esse movimento? Você já aprendeu? Já. Ficou curado. Agora pega o pedaço de pau. Aponta para o céu. Cai fogo do céu. Bate no mar. O mar se abre. Bate na terra. Sai piolho. Faça o que você pode fazer. Obedece. E Deus fará aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Sabe por que tem pouca gente vivendo o sobrenatural? Porque as pessoas perdem o sobrenatural esperando o espetacular. Tem muita gente que não vive o sobrenatural de Deus porque vive esperando o espetacular. Tem que aparecer um anjo. E o anjo tem que falar com aquele gospês, né? Eu sou o Senhor que te digo: vá, filho amado, leia a Bíblia, que você nem lê, e jogue, sei lá o que, para o céu, e um pó de ouro. E o comando de Deus é simples. Lembra quando ele apareceu para o povo? Trovão, terremoto, tempestade, e depois vem um sussurro. O salmista entendeu isso, por isso que ele falou assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa, que eu possa estar na sua presença todos os dias. Eu não estou ouvindo uma voz, mas eu ouço uma voz no meu coração. Versículo 8: buscai a minha face, a tua face eu buscarei. O que você tem na mão, Davi? Eu tenho uma funda. Uma funda para matar um Anderson Silva de 3,5 metros? Quem é esse incircunciso diante do Senhor dos Exércitos? Como você aprendeu quando era criança, na funda uma pedra colocou, girou. E o alvo acertou, e o gigante tombou, e o nome do Senhor glorificou. O que você tem na mão? Eu pergunto para você. Qual é a desculpa? Você não presta? Eu também. Qual é a desculpa? Você não pode? Tem muita coisa que Deus já escreveu na tua história. Qual é a tua desculpa? Você não sabe? Ele sabe. Para que ninguém se glorie diante dele. Por isso eu queria terminar com Efésios capítulo 3. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer, quem é Ele? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Coloque-se de pé, irmãos. Você já foi chamado por Deus? Sabe por que eu saí correndo quando eu ouvi Deus me chamar? Porque toda vez que Deus chama alguém, algo espetacular acontece. Quando Deus chamou Pedro em Lucas 5, houve uma colheita espetacular. Depois ele chamou Pedro de novo, que estava no barco, e Pedro andou sobre as águas. Quando ele chamou Lázaro, um morto ressuscitou. Quando Deus me chamou, irmão, eu não queria mais saber de nada, só obedecer e desfrutar das maravilhas que eu tenho feito nesses últimos 15 anos. Eu sei que tem muita gente aqui que Deus chamou. Gente que está há 15, 10 anos fazendo nada, dando as desculpinhas. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: só obedece. Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, é o que eu tenho preparado para você.
você vai ver coisas espetaculares que Ele fará em e através da sua vida. Se você quer nessa noite se entregar ao Senhor mais uma vez, não digo para ser salvo, mas responder ao chamado: Senhor, eu quero andar contigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero convidar você a adorar comigo essa canção do Davi Silva, que ele fala assim: o teu amor me fascina, mexe com o meu coração, ele me enche de alegria. Eu quero que venha o teu reino aqui em Bela Vista, Pai. Eu quero levar a tua bandeira. Eu quero ver essa cidade se prostrando para te adorar. Uns Deus chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para enfermeiros, outros para professores, outros para advogados, outros para donas de casa, outros para vendedores, representantes. Todos fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus e glorificar o teu santo nome, resgatando vidas e sendo um instrumento da parte do Senhor.